mais potencial daquela planta, daquele ser, é a essência dele. Então, a nossa essência é divina. Saímos da grande fonte criadora e estamos aqui, viemos então progredindo esse entendimento para que essa essência possa se expressar de um modo mais claro, mais efetivo em todos nós no decorrer das reencarnações que tivemos, desde aquelas mais rudes até, diz o Espiritismo, até o arcanjo. A gente vai elaborando essa essência para que ela chegue na pureza com que ela saiu dessa fonte primeira de amor também, que nós chamamos então de Deus. Então, amor é de essência divina. E desde o primeiro até o último de todos nós, possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. Até aqueles que são mais rudes, aqueles que resistem mais na evolução, aqueles que a gente olha e que diz, meu Deus, como ainda pode fazer algo assim? Dentro deles também tem a mesma chama de amor que nos anima. Talvez esteja um pouquinho mais encoberta, mas daqui a pouquinho também vai exalar, também vai se exteriorizar, porque é uma lei divina, é uma lei da natureza. E também eles, todos, vieram da mesma fonte primeira, carregando em si essa mesma chama, esse mesmo germe. Então, esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência. Quer dizer, conforme vamos reencarnando e tendo maiores condições de compreender, maior desejo, uso do nosso arbítrio para buscar aquilo que a gente deseja de melhor para nós e para o outro, que vamos então adquirindo isso com a inteligência mais desenvolvida, porque quando estávamos lá como primatas, a inteligência era diferente de hoje, que já estamos aqui com raciocínios mais elaborados, fazendo com que nós possamos buscar conhecimento e fazendo com que nós trazemos para cá os conhecimentos antigos que já vivenciamos, mesmo que conscientemente a gente não lembre, mas já trazemos a modificação da inteligência, nos permitindo evoluir um pouco mais em conhecimento, não só conhecimento cultural, mas conhecimento de vida, de experienciações de vida, de eu fazer algo e dizer, isso deu certo, opa, eu vou continuar, opa, isso aqui não deu bom resultado, eu preciso mudar. E nisto a gente vai apreendendo, porque nos diz bem o Espiritismo que nós temos um corpo mental, e neste corpo mental todas essas experienciações são registradas, e mesmo com a morte do corpo físico a gente não perde essas experiências, essas vivências que nós tivemos. E então é isso que vai nos permitindo seguir nessa evolução e nos transformar. E a moralidade é isso. Eu deixo de pensar apenas nos meus instintos primários e passo a querer pensar também na coletividade. Naqueles que estão perto de mim, que eu amo, naqueles que estão na minha família, naqueles que são meus amigos,
daí a pouco eu passo também a pensar naquela cidade que eu vivo e depois passo a me sentir responsável pelo país que eu vivo e passo a me sentir responsável pelo planeta que eu vivo. Isso tudo é um crescimento em moralidade e muito especialmente saber que aquilo que eu faço reverbera em todos esses ambientes que eu citei agora, né? Então, os meus pensamentos, os meus atos, as minhas palavras, elas vão repercutir sobre esses que estão ao meu redor e sobre aqueles que eu nem sequer conheço, mas que estão no mesmo ambiente, na mesma ambiência que eu, que seja a casa, que seja a cidade, que seja o país, que seja o planeta, e até mesmo além dele, porque estamos todos nesse grande universo onde tudo se interpenetra. Quando eu começo a adquirir essa consciência e a ter os cuidados, e não quer dizer que eu já vá fazer tudo certo, porque esses cuidados vão nos fazendo aprender e crescer dentro disso que chamamos no Espiritismo de moral. Então, essa moral nos faz... Renata, pega um pouquinho de água, obrigada. Essa moral nos faz ir crescendo nessa responsabilidade para conosco e especialmente para com os demais. Então, esse germe de amor se desenvolve e engrandece, com a moralidade e a inteligência. E embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Se não nos banharmos nesse amor entre nós e percebermos todo o tempo em pequenos milagres que temos no nosso dia a dia, esse amor divino a permear todos nós, também aqui na doutrina espírita nós temos o fluido universal, que é a manifestação primeira do Criador e permanentemente sendo exalado por Ele. André Luiz fala que é o hálito do Criador. Então é aquilo que o Criador exala o tempo todo, mantendo a vida em todo o universo. E se nós observarmos isso, a cada respiração nós renovamos a vida. A cada abrir de olhos no decorrer do dia, não é? A cada momento em que estamos sonolentos, dormimos e que a vida se mantém em nós. A cada canto do pássaro, a cada gota de chuva, a cada movimento planetário, tudo isso daí é regido e alimentado por esse fluido universal. E então, esse mesmo fluido universal, quando ele toca a gente carregado de amor, porque vem desse amor, ele reanima em nós essa mesma essência de amor, esse mesmo germe de amor. E com isso vai quebrando o nosso egoísmo, aquelas lembranças que nós temos de tempos atrás em que éramos muito rudes, mas que carregamos ainda as heranças disso, do mesmo modo que carregamos as heranças da evolução que fomos fazendo, né? Então, às vezes a gente faz coisas que a gente diz, meu Deus do céu, como é que eu pude fazer isso? Parece mesmo um primata agindo, com agressividade às vezes, né? Com uma intolerância, ainda mais a gente em período pré-menstrual. Eu já não tenho esse problema, já passei, né? Mas
as mulheres em período pré-menstrual, parece que a coisa fica assim, né? Muito, muito à flor da pele. E aí é a hora de nós mulheres também dizermos, mas eu não sou isso. Eu posso me conter um pouco. E é hora do companheiro dizer, opa, deixa eu também ter paciência e não exigir tanto nesse período. E assim a gente vai fazendo essa rede de amor que vai ficando mais fácil para a gente ir levando a vida. E não só aqui na matéria, mas também aqui. Cada vez que eu ajudo alguém, cada vez que eu expresso esse amor por alguém, por um familiar, por um filho, pelo marido, pelos pais, pelo companheiro de trabalho, pela pessoa estranha que passa por mim na rua, por aquela pessoa mais lenta no trânsito, que eu digo, eu estou atrasada, mas eu vou aguardar, porque tem motivos talvez para ele estar assim. Eu vou manter a educação e vou aguardar, porque é um irmão meu que está ali, né? Com aquele bêbado da calçada, com aquela pessoa que a gente ouve na TV e que a gente diz, meu Deus, como pode? Que a gente diz, é um irmão meu, o germe do amor está ali dentro, ele também vai desabrochar. Então, quando nós ajudamos essas pessoas, ou com atitudes, ou mesmo com uma prece, nós estamos ajudando também a todos aqueles seres que do plano espiritual também são responsáveis por cuidar, proteger e guiar aquela pessoa, que a gente nem conhece, mas eles percebem a nossa vibração, o nosso pensamento para com eles de amor, para com aquele protegido dele. E isso faz com que eles adquiram para conosco uma responsabilidade de gratidão e de retorno. E lá na frente, daqui uns dias, pode ser nós que estejamos precisando de uma ajuda, como todo tempo a gente precisa. E pode ser que essa necessidade toque um desses seres espirituais que tem para conosco uma dívida, não é dívida, mas uma atitude de gratidão por um dia termos emitido um pensamento em relação àquele protegido dele. E aí ele diz, eu te conheço, peraí, está precisando de ajuda agora? Você me ajudou através do meu protegido. Agora, diminuindo o meu trabalho para com ele. Agora você está precisando, agora eu vou te dar a mãozinha. Vamos lá. E assim, a gente vai fazendo essa rede de amor mesmo, né? Com todos aqueles que passam pelo nosso caminho. E aí, essa rota escarpada, né? De subida, com pedregulhos, com não sei o quê, muito seca, muito árida, ela se transforma numa planície verdejante, porque não sou só eu, são muitos me ajudando o tempo todo. Basta que expressemos e que nos deixemos tocar pelo amor. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu mau grado, cede. É muito comum a gente ouvir muitas pessoas, nós todos, em alguns momentos, com muita frequência, a gente diz, não, o ser humano não tem jeito. Esse planeta não vai dar certo. E Deus fez alguma coisa errada. E acho que ele não pensou direito quando fez o ser humano. Quantas vezes a gente ouve, quantas vezes a gente pensa algo assim? E esquecemos que uma fonte de amor, de inteligência pura, de consciência plena, não poderia cometer um erro. Então, nós não somos um erro. Nós apenas ainda não aprendemos a agir de acordo com esse amor que já está em nós. E então o objetivo é
fazer agir assim, cada um de nós. Porque é tão forte essa força de amor, que quando a gente se propõe a agir segundo ela, a gente vai contaminando. Tivemos aí há tempos atrás um vírus que contaminou metade do planeta, não foi? E era só um vírus, um ser ainda primitivo, atrasado, muito, muito atrasado, e que ainda assim contaminou todo mundo. Imagine essa força de amor quando cada vez mais pessoas se propuserem a agir dentro dela, principalmente através dos pensamentos. Porque às vezes a gente não faz, mas a gente pensa alguma coisa atrapalhada. E às vezes fica alimentando aquele pensamento. E tudo isso reverbera nesse campo de fluido cósmico. Reverbera, atua, modifica e atrai coisas semelhantes. Então, nós, mudando o nosso pensamento, todas as vezes que vieram as dificuldades, as dores, aqueles desafios, né? Como é que eu vou lidar com esse meu parente tão difícil, meu Deus do céu? Como é que eu vou lidar com essa situação financeira? Como é que eu vou lidar com esse problema que está aqui na minha frente? Como é que eu vou lidar com essa minha dor física? Como é que eu vou lidar com esse amor meu que foi para ali? E a gente sabe que é ali ou é aqui mesmo, né? Tudo a mesma coisa. Como é que eu vou lidar? Eu vou lidar sabendo que eu estou dentro dos braços do Criador. Eu vou lidar sabendo que eu tenho para quem pedir. Eu vou lidar sabendo que tem seres muito mais evoluídos que cada um de nós aqui a nos auxiliar por mando do próprio Criador, como tarefa deles, que nós chamamos de protetores, de anjos da guarda em especial, que são espíritos muito, muito evoluídos, que todos nós temos, para nos auxiliar. Então é a hora de eu não posso fazer nada por aquele irmão meu que está em sofrimento, eu posso pelo menos dirigir uma prece para que aqueles que possam alcancem aquele irmão. E quando for eu peço para mim, Pai, me dá uma ajuda. Como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou pagar esse boleto que está vencendo amanhã e que ainda não chegou, através do meu trabalho, aquilo que eu preciso? E todas as vezes que a gente faz isso, esse pequeno milagre acontece e uma solução aparece. Todos vocês já devem ter tido uma sensação, uma vivência assim, não foi? De algo que estava doendo muito, de algo que estava muito necessário e que a gente pediu, Pai, pelo amor de Deus, vem me ajuda. E não devemos pedir, faça por mim, mas devemos pedir, me ajude para que eu encontre a saída, para que a solução me chegue e eu saiba observá-la. E me dê forças para que eu possa seguir. Então, essa força de amor é um imã a que não lhe é possível resistir. Não adianta. Todos nós vamos ter que nos espraiar nessa força de amor, graças a Deus, né? O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem, em estado latente, nos nossos corações, nos corações daqueles que são mais recalcitrantes, mais aguerridos, mais agressivos, mais teimosos. Não importa. Em todos, aí também Fenelon diz, por alguém, por alguma coisa, por algum animal, por algum objeto, aquele ser extremamente rude tem amor. E é só fazermos com que ele se lembre desse amor para que ele comece a se transformar. Então não tem outra saída.
é nos deixar envolver mesmo pelo amor e espalhar esse amor para aqueles que a gente tiver contato. Pouco importa a maneira como a gente vai expressar esse amor, mas sendo amor é sempre muito bem-vindo, né? Seja tudo aquilo que a pessoa espera, seja menos, mas se é o melhor que eu posso, é isso que deve ser feito. E eu achei muito interessante essa colocação dele, como comparando o amor a um imã, porque eu já tinha ouvido isso há tempos atrás, eu não entendia bem, eu nem sabia, eu acho que foi Haroldo Dutra, numa palestra que falava isso, dessa força de amor como um imã, que nos atrai, e que então a evolução, ela não vai só de baixo para cima, aliás, ela nunca vai assim. Ela é uma atração feita do alto e que vai então nos conduzindo, vai nos atraindo e é irresistível, como esses pregos quando a gente põe um imã em cima e que os pregos começam a ser puxados pelo imã, né? E ali é interessante que a gente vê até a analogia que na doutrina espírita a gente tem da evolução dos espíritos, da escala espírita, onde temos espíritos muito imperfeitos, espíritos bons na mediana, espíritos imperfeitos, espíritos bons, onde a matéria já não influencia quase nada, já é mais o espírito, e depois os espíritos puros, angelicais, que já estão lá próximos do Criador e exercendo diretamente as ordens do Criador. Então, achei bem significativa essa figura. E assim, é um convite para que a gente se espraia nessa força de amor. E a terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e será praticados na sua superfície. Aí está o mapa para a gente saber como que a gente lida com essa força chamada amor, como é que a gente expressa. Caridade, que não é só dar coisas, mas é abrir mão de algo meu, do meu descanso, por exemplo, para atender a um amigo que está precisando de mim. Não sujar tanto a louça para que a mãe, a avó, não tenha que ocupar tanto do seu tempo lavando aquele copo, aqueles pratos. Tendo paciência quando o companheiro chega em casa cansado e que a gente tinha encomendado aquele quilo de açúcar e ele chega sem ter trazido porque passou por um dia difícil de trabalho. E é a hora da gente ter caridade de não ficar cobrando. É hora de ver que quando, não é, a esposa também já está muito cansada, a gente desligar a TV na hora do futebol, aquela hora que quase ia fazer o gol, e dizer: eu vou te ajudar, companheiro. Pode deixar. Depois eu vejo isso daí, eu fico sabendo o que deu. Então, é esses pequenos detalhes do dia a dia, onde essa caridade, que é a maior expressão de amor falada dentro do Espiritismo, é através da caridade, é aí que a gente vai, então, exercitar essa força e fazer com que ela brilhe cada vez mais. A humildade de eu ver todos como meus irmãos, a paciência de reconhecer no outro o tempo dele, e em mim também, que aquilo que eu desejo vai chegar, mas que tem um tempo que é maior do que aquele que eu imagino. O devotamento, que é quase a mesma coisa da caridade, né? Quando eu me entrego a algo. A abnegação, que é o sinônimo da caridade, abnegação quer dizer negar a mim em prol do outro. Isso é a caridade. A resignação, persistência, confiar e o sacrifício, ou sacro ofício, o
trabalho, através dele, que é outra lei da natureza, que a gente também expressa esse amor, transformando aquilo em que a gente se encontra, o meio que nós estamos. Virtudes todas elas filhas do amor. E para terminar, não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso das suas prédicas, das suas palestras, dos seus ensinamentos, limitava-se ele, velhinho, né? Porque João viveu até 90 e tantos anos. Lá na época de Cristo ele ficou muito, muito idoso. E ainda assim ele dizia estas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E esses uns aos outros não é só aqueles que estão do nosso ladinho, e esses em especial, porque muitas vezes com esses a gente mostra a nossa pior face. A gente fala aquilo que a gente não falaria para um estranho. E esses que estão dentro do nosso lado o tempo todo, e que a gente ama profundamente, parece que a gente tem tanta certeza desse amor, que a gente pode mostrar aquilo que é pior de nós para essa pessoa, justo para essa pessoa. Então, expressemos mais o amor todo o tempo. Lembremos da paciência, né? E lembremos de que daqui a pouco nós iremos precisar daquela pessoa que está ali na nossa frente. E que então os outros também são os outros, inclusive além do nosso planeta. E quando pedimos nas nossas orações, que peçamos também por todo o nosso planeta, não só por aqueles que a gente ama e que sabe que precisa, mas por todos nós, especialmente por aqueles que pensam que não tem quem deles se lembre. Ah, tem dor maior do que essa, meus irmãos, de achar que estão totalmente sozinhos, seja no plano material, seja fora dele. Lembremos desses irmãos nas nossas preces, para que eles percebam essa força de amor permanente que envolve a todos nós, todos indistintamente. E para que eles então possam se sentir tão envolvidos que percebam esse amor como um fraterno abraço. Então, temos muito o que fazer com essa força de amor. E a gente vai escorregar, vai errar, vai dizer, ui, por quê? Porque a consciência, que é a fala desse ser de luz que nos habita, ela vai apontar, pisou na bola, Cida, fica mais atenta. Respira de novo e vamos em frente. Encha-se do fluido universal, que é puro amor, e segue em frente para fazer melhor daqui a pouco. Então, que o Criador nos auxilie, que o nosso bom Mestre Jesus nos conduza através dos seus exemplos, para que nós possamos verdadeiramente abrir todo o nosso ser para essa força que está aí à nossa disposição todo o tempo, e que nós indubitavelmente vamos seguir por ela, porque é impossível não ser atraídos por ela. Então, não só sejamos atraídos, mas façamos força de ir ao encontro, para que a gente chegue mais rápido, né? E aí é felicidade, né? Então, que Deus nos abençoe a todos, muito obrigada, e que exercitamos